Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre a pré-história. A pré-história é o maior período da história. Ela é dividida em Idade da Pedra, que é formado pelo período Paleolítico e Neolítico, e Idade dos Metais. Idade da Pedra. Período Paleolítico. O período Paleolítico é o mais longo da história. Ele começa há 2,5 milhões de anos atrás e vai até o ano 10.000 a.C. O período Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Principais características do período Paleolítico: fabricação de ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos desenvolveram e aprimoraram a técnica de quebrar ou lascar pedras. Lembra que falei que esse período também era conhecido como Idade da Pedra Lascada? Justamente porque as primeiras ferramentas eram feitas de pedra. Como eram feitas essas ferramentas? Os humanos batiam uma pedra na outra, até soltar lascas de pedras afiadas. Essas batidas não eram aleatórias. Os primeiros humanos desenvolveram técnicas para tirar as lascas de pedras perfeitas, para usar como ferramentas. Com essas lascas de pedra, eles produziram machados, pontas de lanças e facas. Caça e coleta. Para sobreviver, os humanos caçavam grandes animais. É comum nos livros de história vermos humanos caçando bisões, mamutes e renas. Como eles conseguiam capturar esses animais? Primeiro, porque eles caçavam em bandos, ou seja, muitas pessoas em busca de um animal. Isso facilitava a caça, pois o animal ia ficar encurralado. Segundo, por causa das ferramentas de pedra que eles produziam. Elas eram muito boas e serviam para abater o animal. Os seres humanos também praticavam a coleta. Temos que diferenciar a coleta e a agricultura. Coleta é o ato de colher aquilo que a natureza oferece. Por exemplo, há um pé de goiaba na natureza. Se uma pessoa pega uma fruta daquele pé, ela está coletando. A agricultura é a ação do homem na terra, a partir da plantação de sementes e, posteriormente, da colheita do que ele mesmo plantou. Por exemplo, uma pessoa plantou um pé de goiaba e depois ela colheu as goiabas daquele pé. Ela está colhendo o resultado da agricultura. No Paleolítico ainda não existia agricultura, por isso eles colhiam frutas, nozes e raízes que vinham da natureza. Por isso, dizemos que no Paleolítico as pessoas eram caçadores e coletores, pois caçavam animais e colhiam frutos da natureza. Domínio do fogo. Algumas explicações dizem que o ser humano teve contato com fogo por meio de fenômenos naturais. Por exemplo, raios, lava de vulcão e atritos de pedra em contato com algum material combustível, como madeira e folhas secas, podem iniciar um incêndio. Ao terem esse contato, os humanos, com o tempo, passaram assim a criar técnicas de fabricação do fogo, como esfregar pedaços de madeira ou outros materiais inflamáveis juntos, criando calor suficiente para gerar brasas, ou batendo duas pedras, liberando faíscas e iniciar uma chama. Por que o fogo era importante para o ser humano? O fogo servia para a iluminação à noite, para aquecer as pessoas em noites frias, servia também de proteção contra predadores e para cozinhar e assar alimentos. Divisão do trabalho. No período Paleolítico, as tarefas diárias de homens e mulheres eram diferentes. As mulheres geralmente eram encarregadas da coleta de frutos, folhas e raízes e do cuidado com as crianças. Os homens geralmente eram encarregados da caça e da procura de animais para alimentar os membros do grupo e de produzir utensílios domésticos. Alguns estudiosos acreditam que no período Paleolítico já havia também certa especialização na realização das tarefas cotidianas, ou seja, já havia pessoas muito boas na fabricação de certos objetos. Isso porque foram encontrados em alguns sítios arqueológicos anzóis, arpões, agulhas para costura e vários outros instrumentos elaborados, que provavelmente foram feitos por trabalhadores especializados. Sociedade. As sociedades paleolíticas eram geralmente pequenas e organizadas em grupos tribais ou bandos. Esses grupos eram nômades, ou seja, viviam andando de região em região em busca de alimento. Esses grupos eram formados por famílias e parentes próximos,
que se ajudavam muito e compartilhavam recursos para conseguir sobreviver. Arte. Os seres humanos produziam estatuetas representando pessoas, além de muitas pinturas nas paredes das cavernas. Essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres ou arte rupestre. As pinturas representavam principalmente cenas do dia a dia, como rituais religiosos e caça de animais. Religião. Segundo alguns pesquisadores, no período paleolítico surgiram as primeiras crenças em forças sobrenaturais. Essas crenças se manifestavam principalmente nos rituais. Por exemplo, nas cerimônias funerárias, quando uma pessoa morria, os membros de seu grupo preparavam uma cova enfeitada com flores e enterravam aquela pessoa cuidadosamente com seus objetos mais importantes. Período Neolítico. O período Neolítico começou no ano 10.000 a.C. e vai até o ano 5.000 a.C. O período Neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Principais características do período Neolítico. Agricultura. Tudo começou quando alguns seres humanos perceberam que as sementes que caíam no chão davam origem a novas plantas. Eles começaram então a enterrar as sementes e constataram que, tempos depois, essas plantas germinavam. Assim, os seres humanos começaram a plantar junto a rios, o que deu origem à agricultura. Os seres humanos não tinham mais a necessidade de ficar andando coletando frutos. Eles podiam plantar seu próprio alimento. Domesticação de animais. O cachorro foi, provavelmente, o primeiro animal a ser domesticado pelo ser humano. Esses animais se aproximavam de grupos humanos em busca de comida e abrigo. Com o tempo, os seres humanos ficaram tolerantes com a presença deles, e assim o cachorro foi aos poucos domesticado. A domesticação do cachorro foi muito importante para as sociedades do Neolítico. Por quê? Porque os cachorros ajudavam a cuidar dos grupos humanos com os quais viviam, dando alertas da chegada de animais ferozes ou de grupos inimigos. Além disso, os cachorros auxiliavam os homens na captura de animais durante as caçadas. Depois de um tempo, animais como carneiros, cabritos e bois também passaram a ser domesticados. Com esses animais, os seres humanos podiam ter leite e carne para se alimentarem, e couro e lã para produzir roupas. Com a domesticação de animais, os seres humanos agora não dependiam exclusivamente da caça para comer carne. Os animais, além de fornecer alimentos, eram usados na realização de tarefas relacionadas à agricultura, principalmente arar a terra para plantar. Isso facilitou tanto o trabalho na agricultura que houve um grande aumento de alimentos. Os alimentos colhidos eram tantos que, além de alimentar as pessoas, geravam excedentes, ou seja, sobravam muitos alimentos que podiam ser armazenados. Sedentarismo. Antes, os humanos eram nômades, ou seja, viviam de região em região em busca de alimento. No período Neolítico, os seres humanos se tornaram sedentários, ou seja, eles passaram a morar em apenas um local. O que fez o ser humano se tornar sedentário? A agricultura e a domesticação de animais. Por causa dessas duas coisas, o ser humano passou a ter alimentos na sua própria localidade, sem a necessidade de ficar andando pelo mundo afora. Desse modo, o ser humano foi deixando a vida nômade e, aos poucos, foi se tornando sedentário. Aldeias e os trabalhos especializados. Com a sedentarização e a grande produção de alimentos, a população aumentou muito e passou a se fixar em áreas férteis perto dos rios, formando as primeiras aldeias. Uma aldeia é uma povoação de pequenas proporções, como se fosse um pequeno povoado. Em geral, nas aldeias, as pessoas se dedicavam à agricultura e à pecuária, que é a criação de animais. Mas à medida que a produção de alimentos aumentava, nem todos precisavam realizar essas atividades. Por isso, haviam vários trabalhadores, como ceramistas, que eram pessoas que fabricavam potes, vasos e outros objetos de cerâmica. A cerâmica era utilizada para armazenar alimentos e água, além de desempenhar um papel importante em rituais e práticas religiosas. Outros trabalhadores eram os tecelões, que utilizavam a lã dos carneiros para produzir tecidos,
que serviam para confeccionar roupas. Muitos também se dedicavam à fabricação de ferramentas de pedra, mas não eram aquelas pedras lascadas ou quebradas como no período paleolítico, eram pedras polidas. Os humanos melhoraram suas técnicas. Além de quebrar as pedras no formato ideal, eles poliam, amolavam e afiavam as pedras, melhorando seu desempenho no corte, na resistência e na durabilidade. Isso foi muito importante para a vida do ser humano na época. Tanto é que outro nome para o período neolítico é Idade da Pedra Polida. Revolução Neolítica. Uma revolução é uma profunda mudança na sociedade humana e no ambiente em que ela está inserida. O ser humano fez grandes mudanças culturais e tecnológicas, ou seja, no seu modo de viver e nas suas técnicas, como deixar de ser nômade e ser sedentário, deixar de ser caçador-coletor e ser agricultor e criador de animais, criar e aprimorar técnicas na agricultura, no artesanato e na produção de ferramentas. Também ocorreram mudanças climáticas na vida animal e na vegetação. Visto que essas mudanças culturais, tecnológicas e naturais ocorreram no período neolítico, elas são as principais características da Revolução Neolítica. Idade dos metais. A Idade dos metais começou aproximadamente no ano 5000 a.C. e vai até o ano 4000 a.C. Principais características da Idade dos metais. Sem dúvidas, um marco dessa idade foi o descobrimento de metais e a metalurgia. E por causa dessas coisas, esse período recebe o nome de Idade dos Metais. Como o ser humano descobriu a existência de metais? Há algumas teorias sobre isso. Pode ser que o ser humano, sem querer, expôs o mineral metálico a uma fogueira, fazendo com que ele derretesse. Daí o ser humano descobriu a existência dos metais. Outra possibilidade era por meio da fabricação de cerâmicas. O ser humano já realizava objetos de cerâmica. Para fazer a cerâmica, o ser humano formava algum objeto usando argila e depois colocava esse objeto em uma fornalha para que endurecesse. Pode ser que, no meio da argila, houvesse um minério metálico, que com o calor da fornalha tenha derretido, e o ser humano percebeu isso. O primeiro metal descoberto e utilizado pelo ser humano foi o cobre. Metalurgia. O que é metalurgia? A metalurgia está relacionada à extração de metais do subsolo e à transformação desses metais em ferramentas, armas ou outros objetos. Como funciona a metalurgia? Bom, existem duas coisas fundamentais para seu funcionamento: matéria-prima e as técnicas metalúrgicas, que inclui o uso do calor e do molde. Imagine que um metalúrgico quisesse fazer uma espada de ferro. O que ele vai precisar para fazer essa espada? Primeiro, a matéria-prima. Como a espada é de ferro, a matéria-prima é o ferro. O ferro na natureza está preso a outros minerais, como as rochas, por exemplo. Então o metalúrgico teria de separá-los. Para isso, ele usava as técnicas metalúrgicas. O calor era a primeira. Para separar o ferro das rochas e de outras impurezas, o metalúrgico fazia uma fornalha e colocava os minérios de ferro dentro. E o calor das chamas fazia com que o ferro chegasse a seu ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Em outras palavras, o calor fazia com que o ferro derretesse. Depois de derretido, o ferro se desprendia dos minerais que estavam impregnados nele. Daí, depois de esfriar, o metalúrgico recolhia os minérios de ferro, livre de impurezas, e os colocava em um recipiente de argila. Logo mais, levava para a fornalha mais uma vez. O calor fazia com que o ferro derretesse de novo e ficasse acumulado num recipiente de argila, que é muito resistente a altas temperaturas. Após isso, o metalúrgico despejava o ferro derretido em um molde com um formato de espada. O ferro derretido ia preencher os espaços do molde, ficando no formato dele.
Depois de resfriado, o metalúrgico aquecia um pouco aquele ferro e realizava pequenos ajustes nele, dando marteladas. Para finalizar, o ferro era afiado, colocado em um cabo e a espada já estava pronta. Importância da metalurgia. A técnica da criação de objetos metálicos foi de tamanha importância que ela existe até hoje. Vemos a metalurgia na fabricação de automóveis, na construção de prédios e casas, e também existem metais nos fios de eletricidade e nos nossos aparelhos eletrônicos. Ferramentas e armas. Nos períodos Paleolítico e Neolítico, as armas e as ferramentas agrícolas eram feitas de pedra. Com o descobrimento dos metais e o desenvolvimento das técnicas metalúrgicas, a pedra foi substituída pelo metal. Enxadas, espadas, machados, facas de metal tinham eficiência, durabilidade e resistência muito maior do que a pedra. Com as ferramentas agrícolas de metal, a produção de alimento melhorou. E com as armas e armaduras de metal, o exército que defendia suas terras contra a invasão de povos estrangeiros ficou mais forte. Expansão do comércio. O comércio de metais e objetos metálicos se tornou uma atividade importante durante a Idade dos Metais. Os metais valiosos eram negociados e trocados em diferentes comunidades, incentivando o surgimento de rotas comerciais e a interação cultural. Essa troca comercial contribuiu para o desenvolvimento de redes de comunicação e para a expansão de ideias e tecnologias. Religião. O uso de metais também influenciou as práticas religiosas e cerimoniais. Objetos de metal eram frequentemente associados a rituais e cultos religiosos, e a habilidade de produzi-los conferia status e poder simbólico. O metal passou a ser utilizado em amuletos e objetos de culto, refletindo a importância dada aos metais nas crenças e tradições das comunidades da época. Resumo do período Paleolítico. Nesse vídeo, vimos que o período Paleolítico é o mais longo da história. Ele começa 2,5 milhões de anos atrás até o ano 10.000 a.C. As principais características do período Paleolítico são a fabricação de ferramentas de pedra. Os humanos eram caçadores-coletores, pois caçavam animais e colhiam frutos da natureza. Domínio do fogo. Os seres humanos dominaram o fogo, que era importante para iluminar, aquecer e proteger os humanos, e cozinhar e assar alimentos. Na divisão do trabalho, as mulheres coletavam frutos, folhas e raízes e cuidavam das crianças. Já os homens caçavam animais para alimentar o grupo e fabricavam utensílios domésticos. A sociedade era formada por grupos nômades que viviam andando de região em região em busca de alimento. No Paleolítico surgiram a arte e a religião. Resumo do período Neolítico. Nesse vídeo, vimos que o período Neolítico começou no ano 10.000 a.C. e vai até 5.000 a.C. As principais características do período Neolítico são a agricultura. Os seres humanos descobriram a agricultura e passaram a plantar, colher e armazenar seu próprio alimento. Domesticação de animais. Os seres humanos passaram a domesticar animais que serviam para realizar suas atividades e fornecer alimentos. Sedentarismo. Por causa da agricultura e da domesticação de animais, o ser humano passou a ter alimentos na sua própria localidade, se fixando nela, sem a necessidade de ficar andando pelo mundo afora. Aldeias. Com o aumento dos alimentos, a população cresceu, formando as aldeias. Trabalhos especializados. As pessoas passaram a se dedicar a profissões como ceramistas, tecelões e fabricantes de ferramentas com a nova técnica de polir as pedras. As principais características da Revolução Neolítica são as mudanças culturais, tecnológicas e naturais que ocorreram no período Neolítico. Resumo da Idade dos Metais. Vimos que a Idade dos Metais começou aproximadamente no ano 5.000 a.C. e vai até o ano 4.000 a.C. As principais características da Idade dos Metais são o descobrimento de metais, que provavelmente foi por acaso, com a exposição de metais ao calor pelo ser humano ou pelo contato do ser humano com o metal na fabricação de cerâmica. Metalurgia
Ela está relacionada à extração de metais do subsolo e à transformação desses metais. A técnica de criação de objetos metálicos foi de tamanha importância no desenvolvimento humano que ela existe até hoje. Ferramentas e armas. As ferramentas, as armas, bem como outros objetos feitos de metal, tinham eficiência, durabilidade e resistência muito maior do que quaisquer outros feitos de pedra. Religião. O uso de metais também influenciou as práticas religiosas e cerimoniais. O metal era a matéria para fabricar amuletos e outros objetos de adoração, que eram usados em rituais e cultos religiosos. Você entendeu alguma coisa desse vídeo? Inscreva-se no canal, hoje é dia de história.